o zelador da fonte. Conta uma lenda austríaca que em um determinado povoado havia um antigo habitante da floresta que foi contratado pelo conselho municipal para cuidar das piscinas que guarneciam a fonte de água da comunidade. O cavaleiro, com silenciosa regularidade, inspecionava então as colinas, retirava folhas e galhos secos, limpava o limo que poderia contaminar o fluxo da corrente de água fresca. Ninguém lhe observava as longas horas de caminhada ao redor das colinas, nem seus esforços para a retirada dos entulhos. Aos poucos, aquele povoado começou a atrair turistas. Cisnes grandiosos passaram a nadar pelas águas cristalinas. Rodas d'água de várias empresas da região começaram a girar dia e noite. As plantações eram naturalmente irrigadas. As paisagens vistas dos restaurantes da cidade eram uma beleza extraordinária. Os anos foram passando. Certo dia, o conselho da cidade então se reuniu como fazia semestralmente. Um dos membros do conselho resolveu inspecionar o orçamento e engordou os olhos no salário pago ao zelador da fonte. De imediato, alertou os demais e também fez um longo discurso a respeito de como aquele velho estava ganhando muito bem, sendo pago há anos e anos pela cidade. E para quê? O que ele fazia, afinal? Era um estranho guarda da reserva florestal, sem utilidade alguma. Seu discurso a todos comoveu. O conselho municipal, então, dispensou o trabalho daquele velho zelador. Nas semanas seguintes, nada de novo. Mas no outono, as árvores começaram a perder as folhas. Pequenos galhos caíam nas piscinas formadas pelas nascentes. Certa tarde, alguém notou uma coloração meio amarelada na fonte. Dias depois, a água estava escura. Mais uma semana e a película toda cobrira toda a superfície ao longo das margens do rio. O mau cheiro começou a ser exalado. Os cisnes imigraram para outras bandas. As rodas d'água começaram a girar lentamente e depois pararam. Os turistas abandonaram o local. A enfermidade chegou ao povoado. O conselho municipal tornou a se reunir em uma sessão extraordinária e reconheceu o seu erro grosseiro cometido. Imediatamente, tratou de novamente contratar aquele velho zelador da fonte. Algumas semanas depois, as águas do autêntico rio da vida começaram a clarear. As rodas d'água voltaram a funcionar. Voltaram os cisnes. E a vida foi retomando seu curso. Assim, como o conselho municipal daquela pequena cidade, somos muitos de nós que não consideramos determinados servidores. Aqueles que se desdobram todos os dias para que o pão chegue à nossa mesa, o mercado tem as prateleiras abarrotadas, que os corredores dos hospitais e das escolas se mantêm limpos. Há quem limpe as ruas, recolha o lixo, dirija o ônibus, abra os portões da empresa. Servidores anônimos, quase sempre passamos por eles sem vê-los. Mas, sem o seu trabalho, o nosso não poderia ser realizado, ou a vida seria inviável. O mundo é uma gigantesca empresa.
onde cada um tem uma tarefa específica, mas indispensável. Se alguém não executar o seu papel, o todo perecerá. Dependemos um dos outros para viver, para trabalhar, para sermos felizes.